Olá, pessoal. Esse é mais um ShojoCast e eu fiquei bem um mês sem gravar, mais de um mês, porque o último vídeo ShojoCast mesmo foi ao ar no dia 14 de julho, né, a, a queda da Bastilha, e era sobre a Rosa de Versalhes. E eu estou aqui de novo fazendo um vídeo também falando da Rosa de Versalhes, e nunca é demais, são 50 anos da série, do mangá, sendo publicado na revista Margareto. E por que hoje falar da Rosa de Versalhes? Porque é aniversário do André, né? E 26 de agosto de 1754, segundo a Ryoko Ikeda construiu, né, de acordo com a construção da autora, nasceu a segunda personagem talvez mais importante da Rosa de Versalhes, porque ainda que Maria Antonieta receba grande atenção e seja central, principalmente no primeiro capítulo do mangá, o André ele acaba sendo lembrado como a personagem talvez, né, digna de maior carinho e até de uma certa pena, um certo dó, né, dói o nosso coração pelo sofrimento dele dentro da série, né? Então, para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é a Rosa de Versalhes foi um mangá publicado no Japão, na revista Margareto, tanto faz, que é uma revista feita para meninas, então uma revista shoujo, que publicou o primeiro mangá histórico voltado para esse público, que é a Rosa de Versalhes, por insistência da autora, da Ryoko Ikeda, que era uma jovem também autora, e que nadou contra a maré e arriscou a sua carreira, porque os editores eles acreditavam que meninas e mulheres não gostavam ou não se interessavam por temas históricos. A Ikeda, né, ela conta a história de uma jovem mulher, ela queria que fosse um homem, mas acabou sendo uma mulher, mas não vou falar de Oscar, tem até outro vídeo em que eu comento Oscar, vai aparecer linkado, é só você assistir se quiser. É, ela então conta a história de uma jovem aristocrata que nasce em uma família de militares em que o pai não tem um filho homem, ela é a sétima filha, e quando ela nasce, o pai decide que ela vai ser educada como se fosse um garoto e será o seu herdeiro. E aí, quando Oscar, né, já é uma menina crescidinha, a babá, né, que ela tem, a ama, traz para ser o companheiro de brinquedos de Oscar o seu neto, que tinha ficado órfão, que é o André. E André vem para a residência do Jarjai acreditando que vai ser o companheiro, né, de uma senhorita, porque a ama, né, da Oscar, a babá, ela sempre se refere a Oscar como senhorita, lady, mademoiselle, né, sempre como se ela fosse a mais gentil de todas as moças. E quando André chega achando que vai ser o companheiro de uma garotinha e por isso sua vida vai ser fácil, ele encontra uma garota tomboy que se comporta, né, como um garoto e que a princípio atormenta a vida dele. E a função de André ali naquela casa, primeiro é ser companheiro de Oscar, depois é ser uma espécie de criado pessoal, e ele, desde muito cedo, se apaixona por ela e passa a se dedicar, né, a Oscar, apesar de acreditar que nunca o seu amor por ela será recompensado. Até porque nós estamos em uma sociedade em que as diferenças, né, de lugar, né, não é classe social, porque a questão não é necessariamente posses e renda, ainda que, né, o lugar onde você ocupe na sociedade, se você está no alto, a possibilidade de você ser rico é muito maior do que não ser, né? Mas em que a sociedade é dividida entre nobres e não nobres, e jamais André, um plebeu, poderia aspirar ao amor de Oscar. E André ele sofre em segredo, ele eventualmente se declara de uma forma muito violenta e Oscar o perdoa, né? Não vou dar spoiler, embora o mangá já tenha 50 anos, então. E a JBC publicou, e eu recomendo a todos que comprem. Mas com o passar do tempo, Oscar ela acaba descobrindo, né, que André, que
tinha estado perto dela sempre, né, tal e qual uma sombra, né, e se faz essa analogia entre Oscar e a luz brilhante, luminosa, perfeita, né? Ela é a mulher perfeita e ao mesmo tempo é o homem perfeito e atrai todos os olhares, e André, que é a sua sombra, que está ali sempre, né, a protegendo, e ele acaba, de uma certa maneira, a personagem André se tornando meio que uma personagem tipo dos shoujo mangá, né, uma personagem masculina tipo. Depois de André, nós vamos ter muitas personagens que, se não são iguais a ele, porque André é único e maravilhoso, se aproximam muito de André a partir do momento que eles cumprem essa função, eles protegem essa amada, sem muitas vezes, né, dar muito na vista, porque às vezes essa mulher não precisa de proteção efetivamente e não aceitaria essa proteção. Eles estão ali amando em segredo e fazendo o possível para tornar a vida da sua amada menos pesada e menos perigosa, sem a princípio esperar nada em troca. André até recebe, né, o amor de Oscar, e é interessante quando a gente vê o mangá como o André começa como uma personagem menor, mas por conta do próprio interesse das leitoras por ele, ele vai ganhando espaço dentro da trama até se tornar, né, uma personagem protagonista também, né? E como companheiro ideal para essa mulher, que é uma nova mulher, no momento em que, né, esse mangá está sendo escrito, você está, né, pelo mundo, estão explodindo ainda aqueles movimentos estudantis, mas os movimentos pelos direitos civis das mulheres, pela igualdade de gênero. Isso quer dizer, naquele contexto, igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, fim da discriminação. E num Japão em que os casamentos ainda são, naquele momento, início dos anos 70, muito arranjados, né? As famílias é que contratam os casamentos, isso se torna menos comum hoje, embora ainda esteja presente dentro da cultura. André e Oscar se tornam um casal perfeito na medida em que eles não se enquadram em papéis sociais rígidos. Oscar pode ser forte, pode ser um soldado, e André pode ser, né, aquele companheiro amoroso que está ao lado dela. E aí eu lembrei do livro J-Pop, O Poder da Cultura Pop Japonesa, da Christiane Sato, em que ela dedica uma parte, né, de um capítulo à Rosa de Versalhes, e aí ela comenta do impacto da Rosa de Versalhes, e ela termina aqui um parágrafo com a seguinte parte que eu vou ler. E embora o enredo de Berusaio Nobara ocorresse séculos no passado, Oscar e André representavam um relacionamento moderno idealizado para as suas leitoras, no qual papéis socialmente predeterminados entre homens e mulheres estavam sendo discutidos. Dentro da Rosa de Versalhes, que se passa às vésperas da Revolução Francesa, Oscar e André juntos significava romper as barreiras, né, que separavam nobres e não nobres e que estabeleciam que o seu lugar na sociedade era determinado pelo nascimento. Então, Oscar prefere André e não um nobre, né, que é o Gerodel, que seu pai queria que ela se casasse com ele, e André acredita efetivamente que uma nova era está surgindo na qual será possível amar Oscar. É claro que a história não termina com os dois juntos, mas eles efetivamente ficam juntos. E a Rosa de Versalhes, é? Tivemos o mangá de 72 e 74, tivemos a peça do Takarazuka, que estreia em 74, que é o teatro feminino, e que vai estar caminhando muito próxima do mangá, e a gente teve, rodei rápido demais, teve o anime em 1979, em que André também é uma personagem importante, mas ele sofre algumas reconfigurações. Por quê? Porque no mangá, quem se interessa pelas ideias da Revolução Francesa é Oscar. Quem vai, na verdade, arrastar André para a Revolução é Oscar. E no anime, André ele acaba se interessando primeiro pelas ideias revolucionárias e Oscar o segue, né? Assim, eu tenho muito carinho pelo anime. Eu casei, né? De uma certa maneira conheci meu marido, me aproximei dele,
na empreitada de conseguir trazer do Canadá as fitas VHS do anime, porque ele não tinha sido lançado integralmente no Brasil, mas o anime ele modifica, né, e bastante a relação entre as personagens, dando mais força para André naquele sentido de transformá-la um pouco mais em uma personagem masculina, mais padrão, né? Então é Oscar que segue André, né? E é criada inclusive uma cena já no final do anime em que Oscar deveria liderar seus soldados na Revolução. Eles tinham abandonado o rei, passado para o lado dos revolucionários. Ela diz que não pode liderar os soldados porque agora ela é esposa de André e ela só pode fazer aquilo que ele permitir. E isso é absolutamente fora, né, do que o mangá tinha estabelecido e até daquilo que eu acabei de ler, né, de uma relação moderna e igualitária, que a Ikeda, a Ryoko Ikeda, a autora original, coloca como possível, né? Mas eu falei que tem um carinho muito grande em relação ao anime e até conto uma história. Quando eu estava montando o meu projeto de mestrado, eu tinha passado no mestrado com um projeto que não foi adiante, era quase que um projeto para conseguir entrar, né, passar pela seleção, e aí eu decidi mudar, não mudar minhas fontes, mas mudar um pouquinho, né, o enfoque, e eu deveria trabalhar com as origens da ordem franciscana, né, de Francisco de Assis, século XIII, mas a partir de uma outra figura que não era Francisco, mas de Clara de Assis. E, e estava difícil montar aquele projeto e escrevê-lo. E aí tinha um site italiano que eu não lembro mais o nome, eu não sei se é o Laura Little Corner, e também não sei se esse site ainda existe, mas era um site italiano que contava a história da Rosa de Versalhes a partir da perspectiva do André, como se André fosse pelos olhos de André que aquilo fosse, que toda a história acontecesse, né? O olhar de André. E era um site pensado a partir do anime, não do mangá, né? O anime chegou na Itália muito antes do mangá, fez um grande sucesso e o mangá veio depois, né? Então, a relação dos italianos com o anime, ela é muito, muito carinhosa e o mangá ele acaba sendo a segunda, né? A segunda visão da história e não a primeira. Mas, de qualquer maneira, aquele site, né, ao contar a história da Rosa a partir do olhar do André, dessa personagem que muitas vezes é silenciosa, é esquecida, está nas sombras, eu consegui encontrar um caminho para escrever o meu projeto a partir do olhar de Clara, né? Clara de Assis, como também uma das fundadoras da Ordem Franciscana, mas aquela que ficava nas sombras, que ficava esquecida, né? Em muitas histórias, a gente vai contar a história da Ordem Franciscana, ela fica de lado. Então, eu sou grata ao anime e sou grata à Rosa de Versalhes de diversas maneiras, né? Por ter me ajudado a conhecer o homem com quem eu me casei e que é meu marido há 21 anos, de ter me ajudado a escrever lá meu projeto de mestrado e fazer tantas reflexões ao longo, né, de todos esses anos, principalmente a respeito de questões de gênero, de papéis de gênero e de possibilidades, né? Num momento em que eu ainda estava começando a minha vereda nesse caminho, dentro dessa área de estudos de gênero, estudos feministas. Então, tivemos o anime, em que o André, né, tem um enfoque diferente, e a gente teve também o live action da Rosa de Versalhes. E ele veio até antes do anime, embora o produtor seja o mesmo, né? Então, o filme da Rosa de Versalhes, ele foi o primeiro filme live action feito no Ocidente, baseado em um quadrinho japonês e com dinheiro japonês. É meio triste esse filme, eu particularmente não gosto dele. Mas o André desse filme, ele certamente ajudou a construir o André do anime. E ainda bem, né, que a maioria dos problemas desse André, né, que é interpretado por um ator britânico chamado Barry Stokes, do André desse live action foram abandonados e deixados para trás porque ele era, como eu direi,
um tanto agressivo demais com Oscar, nas palavras, né, mais do que nos atos, tinha um excesso de autoconfiança que o tornava extremamente arrogante. A cena em que ele joga o vinho na cara do Gerodel, que tem no mangá, enfim, isso está lá, né, até ficou boa, mas a maioria das cenas dele com Oscar deixam muito a desejar. Como no caso do filme não houve, acredito, uma compreensão muito grande do diretor, que era um grande diretor à época, em relação ao que ele estava fazendo, que tipo de material ele tinha em mãos, no caso da Rosa de Versalhes, nós temos uma participação bem restrita do André em certos momentos, porque efetivamente André não tem como estar andando a tiracolo com Oscar dentro dos aposentos de Maria Antonieta ou em outros lugares onde no mangá e no anime isso até acontece, né? Falando em cenas assim muito desagradáveis desse filme, assim, o André, né? Porque tem a cena em que Rosalie se joga diante da carruagem de Oscar, pede ajuda, inclusive se oferece, né, para se prostituir, porque ela está desesperada, e Oscar se nega, e Oscar no mangá, no anime, acolhe Rosalie, a leva para sua casa, a toma, né, debaixo da sua proteção, a ajuda, e no filme o André interage muito mais com a Rosalie do que Oscar. Oscar recusa a oferta, né, de Rosalie, que estava ali disposta a qualquer coisa pelo desespero, e André fala, não, eu pago, né, eu pago pelos seus serviços, né, só para provocar Oscar. Então, assim, o André do filme eu não gosto, eu realmente não gosto muito. Mas como eu falei, né, André é uma personagem inesquecível, importantíssima dentro da Rosa de Versalhes, que vai crescendo a partir do momento que ele vai se tornando querido pelas leitoras, que é lembrado quase tanto quanto a protagonista. Oscar, né, é uma estrela que brilha acima de todos, mas o André está ali, né, como segunda personagem mais forte do mangá pela sua trajetória, pelo seu sacrifício por ter perdido inclusive um olho, né, para ajudar Oscar, e o seu drama da cegueira. E aí eu destaco uma das grandes cenas, eu acho que para mim talvez seja a melhor cena do anime, e é um momento, acho que, em que o anime supera o mangá, né, e supera mesmo, que é quando André, quase cego, vai descrever o quadro de Oscar, que Oscar pede para pintar dela em sua glória, ela já está doente, etc. E André descreve um quadro que é absolutamente diferente daquele quadro que está sendo pintado, porque ele não enxerga aquele quadro, ele não tem a capacidade de enxergar, mas ele já está num. Ele ama tanto Oscar que ele descreve um quadro belíssimo, e Oscar belíssima, e Oscar está ali meio chorando porque ela está confirmando que ele está cego, e se sente parcialmente culpada, né, pelo acidente infeliz, né, que tirou a visão de André. Né? A Rosa de Versalhes não é uma história triste, né, mas é uma história dramática e com tons trágicos. Né? E André é particularmente importante, como eu pontuei, por inspirar, né, outras personagens que seguem o mesmo padrão. E uma delas, né, e eu vou fechar com isso, é, é o Siegfried, da Lenda dos Heróis Galácticos. Eu não consigo olhar para o Siegfried como a sombra do Ranhardo, né, alguém que é de uma que não é nobre e que exatamente por isso sofre uma série de discriminações em uma sociedade que reproduz o Império Alemão do século XIX, o Segundo Reich, e Ranhardo é brilhante e é louro como Oscar, e é genial como Oscar, e cheio de confiança, e ele cria as oportunidades para que Siegfried consiga ascender e mostrar as suas capacidades, apesar dele ser um plebeu, apesar dele não ter sangue nobre. E o Siegfried dedica toda a sua amizade a Ranhardo. O que há entre eles é uma amizade assim extrema, em que Siegfried seria capaz de se sacrificar por Ranhardo, e efetivamente o faz. Eu estou falando de uma série que tem mais de 40 anos, né? Começou com um livro, teve a sua primeira versão animada, e está tendo um novo anime recente que eu não quero, passei os olhos e eu não tenho nenhuma simpatia por ele. Então, por isso eu estou usando imagem do character design antigo, de uma versão anterior, até porque a Lenda dos Heróis Galácticos teve, sei lá, mais de 100
episódios que eram OAV, lançados direto para vídeo, né? Não foi série de TV, essa primeira versão. Teve OAV, teve filme, etc. E eu adoro a Lenda dos Heróis Galácticos, e só que o amor do Siegfried não é por Ranhardo, não esse amor romântico, né, que André tem por Oscar, é pela irmã do Ranhardo, né, que também tem seu drama pessoal, mas ele seria capaz de morrer por Ranhardo ou morrer pela irmã dele, pela Anne Rose, a qualquer momento, sem problema nenhum. E ele é a própria, é um replay, né? É uma repetição do André com algumas mudanças, mas é o próprio, né? É um modelo que vai ser reproduzido não somente no shoujo mangá, no josei mangá, mas em outras demografias também, né? Mas é claro, sob a perspectiva romântica, ele está muito mais presente nos produtos feitos para mulheres. Então é isso, né? Estou aqui fazendo mais um vídeo da Rosa de Versalhes, desta vez sobre o André, né, que eu amo muito, que me ajudou na minha dissertação de mestrado, no meu projeto, como eu falei, e até gostaria de lembrar o site italiano, mas realmente não lembro. Talvez eu encontre, se eu encontrar, eu coloco nos links. É isso. Então, se você achou que vale a pena, por favor, deixe o seu like. Se achar que o material que eu produzo aqui é interessante, siga o canal. De vez em quando tem vídeo. Como eu falei, fiquei um mês sem fazer vídeo. Tudo depende dos problemas que eu tenho em casa, da minha demanda de trabalho, da minha filha, se ela está saudável ou não, ela esteve doente, enfim, né, de uma série de questões. E ao outro vídeo anterior, que é sobre Oscar. Se você quiser, visite e prestigie o meu trabalho. Tem também o blog já tem muitos anos, já está chegando nos 20 anos também, o Shoujo Café, e lá vocês encontram uma série de materiais, inclusive eu vou deixar linkado o texto sobre as personagens tipo, que eu fiz referência aqui nesse vídeo. E é isso, muito obrigada, até o próximo ShoujoCast. Tchau, tchau para vocês.